O propósito do movimento adventista do sétimo dia é preparar um povo que represente o caráter amoroso de Deus para um mundo que sofre os efeitos do pecado e do desamor. Quando ouvimos as boas novas da salvação, nossa mente e coração são tomados pelo amor glorioso. Somos despertados pela ordem de Jesus que nos deixou de ir e pregar, batizar e ensinar a todos, em todos os lugares. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Mas como já vimos nos módulos anteriores deste programa, para o nosso tempo, temos em Apocalipse um outro Ide, o nosso Ide, um chamado específico para profetizarmos e pregarmos neste tempo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Temos uma obra a fazer, uma missão a cumprir. Revelar quem é Deus e ajudar seu povo a adorá-lo verdadeiramente. Ajudar as pessoas a refletir o caráter de Deus em sua natureza amorosa, para que sejam preparados para a vinda do Salvador. O que devemos fazer para expandir essa ideia? Como colocar em ação a obra que o Senhor nos deixou? É o que nós veremos no último capítulo dessa jornada. Pastor Sidionil, qual é o contexto em que foi dada essa mensagem de saúde e qual é a relação com o Ide evangélico? Da perspectiva bíblica e do criacionismo, o mundo está num processo degenerador. Tanto que, pelas informações do que acontece na sociedade norte-americana, a probabilidade que esta vai ser a primeira geração de filhos que vai viver menos que os pais. Interessante que vinha num aspecto ascendente, né? Os filhos vivendo mais que os pais na média, né? E já está mostrando esse declínio. Isso do ponto de vista físico, do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual. Nós estamos num processo degenerador. Então, o último Ide evangélico que está em Apocalipse foi citado, ele está dentro desse contexto. São mensagens, revelações do Criador para atender uma específica necessidade deste tempo, que é diferente dos demais períodos anteriores. Pastor, e no conjunto da obra finalizadora, a mensagem de saúde tem um papel muito importante, né? Falando sobre isso, Ellen White afirmou o seguinte: a obra da reforma de saúde é um meio divino para aliviar o sofrimento do mundo e para purificar a igreja. Agora, a minha pergunta é a seguinte: em que sentido essa reforma de saúde pode realmente causar uma purificação na igreja? Então, esse texto é muito importante, porque ele está bem nesse contexto do último Ide evangélico e o papel que a mensagem de saúde desempenha. Então, nós vamos lembrar que há um princípio envolvendo a mensagem de saúde, que é a lei natural. Como é que isso se conecta com o assunto de purificar? Tradicionalmente nós pensamos em purificação da igreja, ausência de pecados, semanas de oração, de reavivamentos, e tudo isso tem o seu lugar. Mas tudo que nós estudamos até agora é que as pessoas que não harmonizam a sua vida com as leis naturais, que come e bebe de maneira errada, não dorme adequadamente, né, não tem uma vida sedentária, e tudo aquilo que nós já mencionamos, vai ter a mente obscurecida. Olha, com a mente obscurecida, segundo também a revelação, ele não discerne as coisas morais e espirituais, não discerne as coisas da vida eterna, do mundo eterno. Então, embora ele esteja até numa igreja, esteja cantando, esteja lendo até a Bíblia, mas a mente não alcança, há um bloqueio na mente. Então, quando ele começa a dar esses passos de harmonizar a sua vida com as leis naturais, desde o parar de fumar, o parar de beber, não é? O beber socialmente, né?
bebidas alcoólicas, aí entra o refrigerante, ele vai avançando, dando esses passos ligado ao estimulante, ao açúcar, ao horário de comer, tudo isso. A mente vai limpando, vai clareando, vai desaparecendo aquela nuvem que está sobre ela, ou dentro dela mesmo, da mente, né, do cérebro, e ele vai percebendo a dimensão das coisas espirituais e vai ouvindo a voz de Deus, que é a operação do Espírito. Essa purificação não pode ser confundida com a purificação do pecado em si, que esse é o sangue de Jesus que faz essa purificação, né? Nós somos salvos, resgatados pela morte substituta de Cristo. É o sangue que Ele derramou que nos dá essa libertação. Aqui nós estamos falando de condição mental para o processo de adoração. E essa comunhão diária com o Senhor, essa operação diária do Espírito, é que vai transformando o caráter, transformando a natureza, a imagem e semelhança do Senhor. Notem a seriedade dessa revelação. O assunto da reforma de saúde tem sido apresentado nas igrejas, mas a luz não tem sido recebida com entusiasmo e sinceridade. O amor próprio e o egoísmo, os indulgentes hábitos destruidores da saúde de homens e mulheres, têm neutralizado a influência da mensagem que foi dada para preparar um povo para o grande dia de Deus. Se as igrejas esperam ser fortes, elas devem viver a verdade que Deus lhes deu. Se os membros de nossas igrejas negligenciarem a luz sobre esse assunto, seguramente receberão os resultados da degeneração física e mental. E a influência dos membros antigos da igreja corromperá os recém-convertidos à fé. O Senhor não opera agora no sentido de trazer muitas almas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca se converteram ou dos que se converteram, mas se corromperam. É muito forte realmente esse texto, pastor. Eu queria que, de repente, o senhor explicasse para a gente. Esse sentido de não se converteram, não se converteram a Cristo? Então, esse texto também trouxe, durante muito tempo, inquietação. Mas a gente aprende uma coisa, assim, quando estuda, né, teologia, essas coisas, que você tem que ver o contexto em que foi colocado. E com o tempo eu tive a oportunidade de ir ao contexto, ao capítulo onde é apresentado esse texto. E ali a mensagem é sobre saúde, sobre o viver os princípios com base nas leis naturais. Então esse converter ou não converter está ligado à prática da mensagem de saúde. Então o que acontece? As pessoas aceitam a Cristo. E como nós estamos vivendo hoje num mundo assim evangélico, que tem muito daquela ideia assim, bom, aceitou Cristo, já está tudo resolvido e segue o barco, né? Tira ali alguma coisinha de não beber, não fumar, alguma coisa assim, mas o resto vai levando, né? Só que nós vivemos nesse tempo pós-1844, esse tempo de juízo, desse final de tempo, e tem mensagens específicas para esse momento. Então, Deus tem uma mensagem de alerta, de instrução dos perigos que está se enfrentando nesse tempo e que a mensagem de saúde é um caminho de proteção dos ataques do inimigo. Então, na verdade, o que ele está dizendo, em realidade o que está dizendo, é as pessoas que, embora tenham aceitado a Cristo, mas nunca se converteram à mensagem de saúde, à proposta divina. É algo mais ou menos como aconteceu lá no passado. Deus estava conduzindo o povo do Egito para a terra de Canaã e ele deu um programa especial, no caso da dieta, deu um programa especial para aquele tempo. E teve um determinado momento que houve uma revolta. Mas nós já estamos cansados desse programa, nós queremos voltar ao sistema antigo. Então, as pessoas que estavam ali, eles tinham aceitado sair, andar como povo de Deus, ir para a terra de Canaã, eles estavam no caminho. Mas num dado momento eles até se rebelaram, não é? Porque agora tinha um programa diferente, uma maneira diferente de viver. Não é diferente em nossos dias. Deus tem um programa especial para os nossos dias. E aceitar a Cristo e continuar crescendo nesse desenvolvimento
é aceitar essa mensagem sobre a saúde, os princípios, as leis naturais e colocar em prática. Justamente para que a gente consiga desenvolver a natureza amorosa, como a gente aprendeu aqui nesse programa. Aí está. Por quê? Se a mente está obscurecida, você não consegue discernir, não é, o caráter de Deus, essa comunhão com Deus fica num nível muito superficial, muito raso, não é? E acaba não desenvolvendo mesmo. Será que é por isso que o Senhor não opera para que a igreja cresça, para que venham mais pessoas para a igreja? Por isso que a igreja, de repente, não cresce mais rapidamente, pastor? Então, isso sempre foi assim, né? A questão de o que é que mais produz impacto numa comunidade? É ser a semelhança de Cristo. É ministrar segundo a natureza amorosa. Isso em todos os tempos foi assim, todos os tempos. Mas de maneira muito particular, nesse último tempo, Deus está resgatando esse assunto. Por quê? Porque de repente se tornou a ideia de ser um cristão é viver baseado num código, né, de ética, disso, daquilo, vai lá, moral até, não é? E tá bem, então se eu mais ou menos cumprir isso aqui. Mas cristianismo é muito mais do que você pautar a sua vida por um código de ética. Então, não matar, não mentir, não roubar, não furtar, ou coisas semelhantes. Ou até mesmo ter um bom programa alimentar. Não é? Então, eu sou vegetariano, não como carne, não tiro a vida de animais. Não é? O cristianismo não é isso. Essas coisas são partes de um processo de desenvolvimento. Cristianismo é refletir o interesse de Deus pelo ser humano, para o sofredor, né? Para aquele que está sendo penalizado, aquele que não tem oportunidade, não é? Ou que teve oportunidade e não pôde aproveitar aquelas oportunidades. Isso, você no trato com as pessoas, no envolvimento, refletir a natureza de Cristo. Jesus diz, eu vim para buscar e salvar o perdido. Eu vim para restaurar o doente, não é? Pastor, olha aqui o texto que a gente tem. Há uma obra ainda intocada que deve ser feita. A missão de Cristo era curar enfermos, encorajar os desesperançosos, levantar o desalentado. Essa obra de restauração deve ser promovida entre os necessitados, sofredores da humanidade. Então, retomando aquele texto anterior que foi lido, né? Que é uma obra para aliviar o sofrimento da humanidade. Então, somando com esse texto, fica bem claro, né, aquilo que a gente está falando. Cristianismo não é uma questão de uma adoração formal, de ir à igreja e voltar para casa. Cristianismo é ministrar as necessidades. Então, quando ela diz assim, a missão de Cristo, que é a nossa missão, é curar os enfermos. Então, para este tempo, nós falamos de verdade presente. Qual é a metodologia, qual é o programa de Deus para trabalhar neste tempo, não é? Com a cura? É através dos meios naturais. Não é? Então Deus tem um programa através dos recursos naturais. Então, a pessoa aprender a harmonizar a sua vida com base nas leis naturais. Olha esses dois outros textos curtinhos que eu tenho aqui, pastor. Como revelaremos a Cristo? Não conheço melhor modo do que lançar mão da obra médico-missionária em associação com o ministério. Olha esse outro. A obra médico-missionária é uma coisa sagrada, imaginada pelo próprio Deus. Isso. Eu tenho mais um aqui ainda. Educar os doentes e sofredores no modo correto de vida, a fim de evitar enfermidades. Essas deveriam ser as primeiras atividades de um médico. Então, estamos falando dentro desse contexto que estamos vivendo pós-1844. Sabe, algumas pessoas têm dificuldade de compreender isso. Esse assunto de as pessoas morarem, 80% da população mora em cidades, são ambientes poluídos, né? Depois da Revolução Industrial, as periferias das grandes cidades, e até do interior hoje tem problema. Às vezes, em uma cidade só, uma indústria acaba poluindo todo o ar, depende da natureza da indústria. Mas até 60, 70 anos atrás, quando a maior parte da população estava em pequenas cidades e no campo, você tinha contato com a luz solar, você tinha contato com o ar de boa qualidade, as pessoas se movimentavam muito mais. Trabalhavam mais fisicamente. Eu, por exemplo, fui criado indo para a escola de de bicicleta. A pé ou de bicicleta. A gente ia para a igreja a pé. Não tem 2, 3, 4 quilômetros você andava.
Meus netos hoje só andam de carro. Ou raramente de ônibus, né? Mas é de carro, para baixo e para cima. Tem pouco. Aí vai fazer exercício em academia. Então, o que acontecia no passado? A principal incidência de doenças era infecto-contagiosa. Sim. Né? Era a lepra, a tuberculose, a brucelose e coisas dessa natureza, que ainda tem algumas coisas em nossos dias. Mas, de maneira geral, as doenças infecto-contagiosas foram dominadas. Então, para este tempo, a prevalência das enfermidades são as enfermidades crônicas, degenerativas. Então, quando você fala em diabetes, em infarto, em derrame cerebral, em alergias, em reumatismo, tudo isso são doenças degenerativas, não é? E elas estão diretamente conectadas com a quebra das leis naturais. A alimentação de 50, 60, 70 anos atrás era muito mais aquela que vinha do campo, não era muito mais natural. Todo esse processo de industrialização do campo, não é? De produtos químicos para adubar, para crescer, para tratar as pragas, para essa produção contínua, tudo coisa moderna desse tempo, não é? E tudo isso traz consequências. Então, a mensagem de Deus para esse tempo tem que ver com as condições do mundo. Então, como que a gente vai ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas? Seria essa obra de apresentar as leis, de reapresentar essas leis naturais, essa obra intocada que Ellen White dita aqui, que a gente deve fazer? Há ainda uma obra intocada, quer dizer, uma obra que se harmonize com o tempo. Por que as pessoas estão sofrendo hoje? Do que mais elas estão sofrendo hoje? Não é? São de doenças em consequência de viver de maneira errada, com hábitos errôneos. Estilo de vida. Tanto é que se você ensina e a pessoa começa a praticar, os problemas resolvem, aí vem a cura. Pastor, qual que é a nossa parte, a parte que nos é reservada nessa obra? Eu tenho uma leitura aqui, olha. Há uma grande obra a ser realizada em prol da humanidade sofredora, a cura de suas doenças, pelo uso dos agentes naturais que Deus providenciou. Então, assim, qual é a nossa parte nessa obra? E também quais são esses agentes naturais que Deus providenciou? Estou só recordando uma expressão que foi utilizada na leitura de um texto anterior, obra médico-missionária. Então, retomando um conceito de obra médico-missionária. Quando nós estamos vivendo e ministrando às pessoas, isso se chama obra médico-missionária. Então, quando juntamos a obra de saúde no contexto que Deus dá para esse tempo, segundo a revelação, com base nas leis naturais, não é? Nós tomamos essa obra de saúde e ministramos a favor de pessoas, isso é um ministério. Não é? É um ministério. É aí onde nós estamos associando obra de saúde, ou chamada obra médico-missionária, com o ministério. E Deus opera através desse ponto. Então, agora, vindo a esse momento que você traz à tona essa outra declaração. De que maneira ministrar e que seja reconhecido como obra médico-missionária? Nos chamados remédios de Deus, que é sintetizado em 8. E que o livro Ciência do Bom Viver, ele apresenta, né, isso com bastante detalhes. Então, não é difícil de guardar. Nós começamos pela água. Então, é preciso beber água, e água, 6 a 8 copos de água por dia, não é? E água de boa qualidade, porque 70%, 80%, depende do órgão, do nosso corpo é água. Se nós tomamos uma água de pobre qualidade ou contaminada, vai afetar todo o sistema, não é? Apesar de ter um sistema de filtragem, de purificação, mas se colocamos coisas estragadas lá dentro, vai ter dificuldade. Tem que ter cuidado com a água que tomamos, não é? Esse é um agente natural, a gente ainda tem Esse 7. O outro é o ar que respiramos. Se eu passar 10, 15, 20 anos respirando um ar poluído, certamente eu vou sofrer enfermidade. Tem a atividade física, se a pessoa leva vida sedentária, atividade física. A luz solar. Então é preciso receber a luz solar, não é? Você tem o repouso, o que nós já comentamos. Então, cada um daqueles itens que nós trabalhamos, a alimentação apropriada, não é? E um dos itens é pureza de vida. O que tem que ver pureza de vida? Tem que ter uma mente sadia. E aí você tem toda aquela parte das mídias que nós falamos, não é? Se a pessoa está lá na mídia vendo assassinato e morte e crime, alimentando a mente com esse tipo de coisa, prostituição, ele não vai ter uma mente limpa. Não vai ser, porque a mente tem uma influência poderosíssima
para ficar doente ou para restaurar. Então, o que eu vou assistir? Bom, hoje dá para assistir o canal Novo Tempo, não é? É verdade. Graças a Deus. Não é? Um canal para família, um canal que apresenta aí as histórias bíblicas. Você Conteúdo pode escolher, seguro. não é? Tem outros canais aí também que são de história, de notícias, né? De coisas, notícias mas apresentadas de uma maneira interessante, ou que fala das coisas da natureza. Eu devo procurar isso. A mente precisa estar limpa. E confiança em Deus. Confiança em quê? Confiança que esses remédios, não é? Que o uso da água regular, do exercício, do repouso, da respiração, da alimentação apropriada, que isso vai trazer a cura. E traz a cura. Diz a revelação que é 9 casos entre 10. Nós já estamos vivenciando uma experiência de mais de 40 anos nessa história. E vemos isso diariamente acontecer. Aqui na clínica, é espetacular os resultados que aparecem, não é? Lá no centro de treinamento, com o programa Restaurando Saúde, que se tem para as pessoas, não é? Que fica lá uma semana também, a um preço mais econômico. As pessoas, em uma semana, têm uma transformação maravilhosa, extraordinária. Então, aliviar. Pastor, então parecem haver 2 dimensões, né? Uma dimensão de prevenção e uma dimensão de cura. Sim. A mesma mensagem, a mesma prática da mensagem, ela trabalha nessa direção. Não precisa a pessoa ficar doente, né? ou por estar doente que vai começar. Então, precisa-se saber que se você harmoniza a vida com as leis naturais, você já vai prevenir aqueles problemas. Agora, está doente? Então vem a cura. A cura também está na mesma direção. É retomar as condições originais. E a bênção vem dentro desse quadro dos 8 remédios que nós falamos. Pastor, parece que existe uma diferença, ou algumas diferenças talvez, entre o modelo de evangelismo proposto, que a gente está começando a entender melhor a partir de agora, e o modelo que vem sendo feito até agora. Quando falamos em evangelismo, é uma forma tradicional de pensar a evangelização, não? Você vai ali num bairro, aluga um salão, ou vai na casa da pessoa, você vai ensinar a doutrina, vai falar de Deus, coisas. Só quando a gente traz o assunto da evangelização no contexto da verdade presente, não é? Em que a mente das pessoas deve ser dirigida ao lugar santíssimo, onde ele vai ver Jesus fazendo a intercessão no final, Jesus como sumo sacerdote, né? Fazendo esse trabalho final a favor do ser humano. Então ele tem algumas conotações diferentes. Então, quando a gente olha para esse quadro e vê o sistema que nós trabalhamos hoje, então a gente fala assim, vamos preparar o solo, o caminho para a evangelização. Normalmente nós fazemos o quê? Nós escolhemos um bairro e distribuímos bastante literatura. Está errado isso? Não, está certo, está bem. Distribuímos livros, folhetos. Fazemos convites. Bom, aí anunciamos uma série de palestras, de conferências, e vamos falar sobre profecias. E mais uma vez nós vamos dar informação. A pessoa vai assistir uma semana, 2, 3, 4, 5. Está semeando. Eu estou semeando a informação, não é? Desde o início, estou semeando a informação. Então, preparar o solo para nós hoje, no movimento adventista, é distribuir folheto, é distribuir as coisas. E agora já está crescendo um pouco a compreensão de fazer algum trabalho caritativo, algum trabalho social para ajudar a comunidade. Vamos fazer algum trabalho da área de saúde, quer dizer, vamos fazer um curso de chá de fumar, vamos fazer um curso de culinária, porque o objetivo disso é atrair as pessoas. E não está errado, não está certo. Bom, feito esse trabalho, as pessoas, nossa, mas olha, essa doutrina, não é realmente... ela é mais completa do que eu conheço, do que eu tenho até hoje. Olha o que a Bíblia ensina aqui, eu nunca tinha visto dessa maneira, não é? Então, aí, o que nós fazemos com essas pessoas? Aí nós damos uma literatura mais forte, um conteúdo mais, não é? Aprofundado. Não é? Bom, aí colocamos ele dentro da igreja. Ele chega na igreja, vem e vai atuar, o que ele vai continuar recebendo? Que também não está errado. É mais informação. Então, tem a lição da escola sabatina. Vai crescendo. Tem as pregações. Então, em termos de conteúdo, está bem. Nós temos conteúdo à vontade. Só que a gente tem que lembrar que o solo a ser preparado é a da mente da pessoa.
E como é que esse evangelismo, então, pastor, poderia ser melhor desenvolvido, trabalhando essa questão da mente? Então, esse trabalho da obra médico-missionária, chamada obra missionária, para preparar o caminho, preparar o solo, é o solo da mente. É uma chave mesmo, que abre a porta da mente. Não é? Agora sim, então você vai lá e tem a pregação, você fala das profecias, fala dessas coisas maravilhosas, extraordinárias, e a pessoa está com a mente preparada para receber estas informações privilegiadas, não é? Que o Apocalipse apresenta, que Daniel e Apocalipse junto, e ele vai ouvindo aquilo, então um maior número de pessoas vai se agregar, não é, ao programa e à proposta que está se colocando. Bom, ele aceitou a mensagem, mas se batizou, então agora ele vem para a igreja. Mas em que condição ele vem para a igreja? Ele vem como uma pessoa curada, restaurada fisicamente, não é? Ou num processo de restauração. E ele vem numa gratidão muito grande. E ele chega na igreja, supondo que as coisas estivessem funcionando, né? Esse programa de ensino que está continuando ali na igreja, os programas a favor da comunidade estão sendo feitos, aí ele se insere nesses programas, e ele vai ser uma testemunha viva, né? Vai estar lá trabalhando, ajudando. No plano de Deus, é que quando o indivíduo vem para a comunidade, e ele já vem no processo de restauração, vem restaurado, ele se insere agora em um programa também de serviço para ajudar à comunidade, de integração ali com a comunidade. Então isso tudo dá um sentido diferente de evangelização. Com certeza. O pastor, e como a gente pode fazer uma projeção, mais ou menos, hoje a gente converte nesse formato de evangelismo a gente converteria 100? Então aí vamos associar o outro ponto, né? Desse processo de transformação, quer dizer, o indivíduo não está só se restaurando fisicamente, ele está sendo restaurado espiritualmente, porque nós somos criados à imagem de Deus, Deus é espírito, nós somos para ser de natureza espiritual, não é verdade? Então agora ele descobriu, ele está vindo, ele está recebendo aquela bênção da operação do Espírito Santo, então a vida dele começa a ser transformada. Vamos dizer que seja um pai, um esposo. Não é? Ele tinha lá alguns problemas físicos, mas tinha um problema de temperamento, às vezes muito agressivo, com os filhos, com a esposa, aquela coisa. Mas agora ele começa a receber a mensagem, vai passando por esse processo de transformação. Não é? E vai ficando uma pessoa mais paciente, mais de diálogo, pacificadora, perdoadora. Então você imagina, a esposa deste senhor, nesse processo de transformação, o que ela vai falar para as amigas dela? Maravilha. Vai falar maravilhas, olha o que está acontecendo com meu marido, o que está acontecendo com meu esposo. Os filhos vão comentar com seus colegas, papai era assim, era daquela maneira, olha, ele está sendo companheiro, agora ele brinca com a gente, leva a gente para isso, ele dialoga, ele compreende. É impossível manter para si mesmo. Porque pode imaginar agora as amigas dessa senhora, mas que igreja que essa senhora está indo? Ele aprende tanta coisa boa, uma transformação dessa. Então, aí vem a colocação da revelação. Onde há uma conversão, pode haver 100 conversões. Tá, agora eu queria saber, qual é o nosso campo, qual seria o nosso campo de atuação, o público-alvo para quem a gente deve se direcionar? Quantas pessoas, de repente, mais, além do nosso ciclo ali familiar, nossos amigos, a gente pode alcançar, pastor? Vamos tomar como base a política de orientação da Organização Mundial de Saúde. Ok. A Organização Mundial de Saúde divide hoje a assistência médica, assistência à saúde em 3 níveis, que eles chamam de primário, secundário e terciário. No nível terciário estão os grandes e sofisticados hospitais. Ali onde tem os transplantes, né, tem as cirurgias de alta complexidade, os laboratórios, os exames mais complexos. Estima-se que este tipo de aparato, esse tipo de programa, ele está à disposição de em torno de 1% da população. Apenas 1% da população chega tem acesso a ter a esse necessidade, tipo de... e tem necessidade disso. Tá. Tem necessidade. O segundo nível, que é também chamado secundário, é onde estão os hospitais de média complexidade. Ali se estima que em torno de 10% da população chega a precisar. Aí estão feitas as cirurgias gerais, os tratamentos, né, as orientações dentro desse caminho. E tem o outro nível,
que pela Organização Mundial de Saúde chama-se o nível primário. Nesse nível primário se insere 90% da população. Então, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, as resoluções dos problemas nesse nível é feito basicamente com educação e prevenção. Isso pensando no sistema tradicional. Então ali tem a parte de higiene, tem a parte de limpeza, tem a parte de alimentação, de cuidados preventivos, de prevenção das enfermidades, fazer os exames com antecedência, porque uma enfermidade grave, se ela é diagnosticada, uma enfermidade com potencial para ser grave, se ela é identificada com antecedência, então há recursos na ciência médica para você atuar. E, por exemplo, um tumor, muitas vezes, se você trabalha com ele lá no início do surgimento, então se pode prevenir de gravidades mais lá. Então, a Organização Mundial de Saúde trabalha com essa direção. Bom, onde entra nós? Nós deveríamos entrar, e de certa forma deveríamos entrar mais diretamente e intensamente no nível primário. Eu tenho uma citação aqui, pastor, olha, se os enfermos e sofredores fizerem apenas o melhor que sabem com relação a viver os princípios da reforma de saúde perseverantemente, em 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. É uma quantia muito grande, né? 90%. Espetacular. E é interessante que... E é real. É real, experiência pessoal. Vocês vivem isso aqui na clínica o tempo todo. É real. Então você imagina, Wagner, qualquer pessoa assim medianamente inteligente podia pensar sobre isso. Isso não vai acontecer, mas pensa uma comunidade. Vamos pegar aqui uma vila, uma cidade de 50 mil pessoas. Se todas essas pessoas aceitassem a mensagem para esse tempo, e dentro do contexto da mensagem, a mensagem de saúde, e passasse a vivenciar com base nas leis naturais, então 9 casos de cada 10 ficariam livres de seus males. Pode imaginar que revolução? Toda vez que eu ouço esse texto, a leitura desse texto eu mesmo leio, eu lembro do chamado de Abraão. Deus diz assim, olha, sai daí de onde você está morando, eu vou levar você para um lugar, você vai constituir uma nação, não é? E você vai ser uma bênção a todas as famílias da terra. Então, um adventista do 7º dia, com essa luz, com esse conhecimento, lá no condomínio que ele está morando, lá na vida onde ele está morando, lá na cidadezinha que ele está morando, lá no bairro, o propósito de Deus ainda é o mesmo. É fazer desta pessoa um canal de bênção para todas as famílias. Sabe o que eu fico mais maravilhada, pastor? É que Deus sabia que a gente ia precisar disso para esse tempo. E Ele nos deu toda essa informação com muita antecedência. E a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Então, respondendo àquela pergunta que você fez, onde está o nosso campo? O campo é vastíssimo. Lógico que a gente não consegue, por exemplo, uma clínica como essa, ela vai atingir ali talvez 1000 pessoas em um ano. Mas uma igreja, uma comunidade, ela pode atingir 20, 30, 50 mil pessoas. Pastor, e qual é a relação da igreja com essa mensagem? Nós temos números, pesquisas, algum dado concreto de como a igreja vê essa situação? Pessoalmente, já fiz várias pesquisas aqui em São Paulo. E, ultimamente, eu tenho feito essas pesquisas através dos alunos do mestrado, em que a gente entrega uma pesquisa para eles fazerem com as congregações que eles ministram. Então, eles fazem a pesquisa, eles vêm para a classe, normalmente a gente dá uma semana de classe, tudo isso que nós temos conversado aqui, a gente compartilha, mas eles já trazem o resultado. Nós temos que levar em conta que a igreja é muito dinâmica, que há um número muito grande de adventistas que se tornam adventistas faz 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente tem que levar em conta isso. Mas, em média, nós não temos mais do que 20% dos membros sintonizados com essa mensagem assim mais ampla. Não fuma, não bebe, está tudo bem. Mas com essa mensagem mais ampla, não chega a 20% o número de membros sintonizado com essa mensagem, com a prática dessa mensagem. Pastor, e qual é o resultado desse quadro? Então, temos 2 situações. Primeiro,
é as pessoas terem doenças que não precisariam ter. Então, doença não é uma fatalidade. A maior parte delas pode ser evitadas. Então, para um adventista do sétimo dia, um cristão que estuda, que conhece um pouco, que dá atenção à mensagem para esse tempo, assim, até pela orientação profética, 90% dos problemas decorrentes hoje não existiriam. Segundo é o gasto. Dessas pesquisas que a gente faz, eu já fiz e outros estão fazendo hoje, a proporção é mais ou menos a seguinte: se gasta R$1 em medicação, só em medicação, para cada R$1 que as pessoas trazem em contribuição de oferta e dízimos para o santuário, para a igreja, para o trabalho de Deus. Se você vai ver uma congregação, por exemplo, que está recebendo da parte da Irmandade, vamos dizer assim, 20 mil por mês de ofertas, de contribuições para a manutenção e para o desenvolvimento do trabalho, ela seguramente está gastando outros 20 mil em remédios para tratar de doenças que não precisariam existir. Isso dá mais ou menos uns 240 mil por ano. Por ano. Isso me faz lembrar do que a gente conversou com o senhor, que durante 30 ou 40 anos, não me lembro bem, o senhor não gastou mais do que R$2.000 na sua casa com a sua família em remédios. Então, pastor, assim, qual é o real problema que a gente tem? Pensa só um pouquinho ainda mais nisso aqui. Você imagina a quantidade de recursos que poderiam estar sendo aplicados no desenvolvimento do trabalho de Deus, no crescimento, sim, ou até no bem-estar da pessoa. Ter um carrinho melhor, ter uma casa melhor, atender melhor a necessidade dos filhos, uma educação mais aprimorada, fazer planos para ter uma propriedade no campo. Normalmente a pessoa faz esse cálculo só quando tem um vício muito, no caso de cigarro, bebida, exato. Mas esse cálculo também deve ser feito... Gasta muito mais. Com medicamentos. Muito mais, não é? E os medicamentos também têm efeitos colaterais. Não só medicamentos, mas gastos médicos também, não é? Tudo isso se soma. Ainda que a gente possa ter planos de saúde, ter todas aquelas coisas, mas se você não tem o problema, é muito melhor, você não depende daquela situação. Então você vai ficar só para um caso excepcional. Então a economia é muito grande. Então, do ponto de vista de terminação da obra, de completar a obra de Deus, isso se insere também naquele texto. Pode se inserir onde tem um, pode ter 100. Porque mais seriam os recursos. Então você imagina, uma só congregação que tem uma entrada média de uns 20 mil mensal, ela poderia ter um recurso extra da Irmandade de outros 200 mil anual, que daria para comprar um outro terreno e fazer uma outra igreja, não é? Ou expandir o trabalho dessa que está sendo feito. E pastor, a gente entende que esses recursos que nós temos na vida, advindos do nosso trabalho, na verdade eles não vêm do nosso trabalho, eles vêm da parte de Deus. Nós recebemos de Deus os recursos para vivermos. Então quando a gente adquire doenças que nós não precisaríamos ter, por conta de hábitos não saudáveis, a gente pode entender que a gente está desonrando a Deus, Cristo é desonrado através de doenças que nós não precisaríamos ter? E de gastos também desnecessários. É uma expressão meio pesada, né? Meio pesada. Mas é real. É real. Veja, um pai e uma mãe fazendo o melhor para o seu filho. Oferecendo o melhor, a melhor alimentação, o melhor cuidado, a cama arrumadinha, a roupa lavada. E aquele filho passa por isso, olha, chuta para cá, larga para lá, vai lá, faz a coisa. Ele não está desonrando o pai e a mãe? Claro. É assim, não é? Ou o pai e a mãe não vai abandonar o filho, não vai desprezar, mas ele não se sente bem, ele não se sente feliz com a resposta daquele filho. É a mesma relação com Deus. Quer dizer, o Senhor fez tudo por nós, não é? Deu a vida, fez um ministério, dá uma mensagem, uma instrução, a advertência, não é? a orientação daquilo que vai libertar de sofrimentos. Então, agora, em geral, a pessoa quando está sofrendo, se ela é cristã, se ela se reconhece como filho de Deus, ela vai procurar Deus. Diz, Senhor, me liberta dessa enfermidade. Senhor, me liberta. Senhor, por que eu estou sofrendo tanto, não é? E Deus, como que se Deus dissesse assim, filho, eu já dei todas as orientações para você. Pastor, será que a mensagem... Não é uma desonra? Claro. Será que a mensagem de saúde não seria uma
uma renovação dessa promessa que Deus fez em Deuteronômio 7:12. Eu vou ler aqui, olha. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Será que a mensagem de saúde ela é referente a essa promessa aqui? Perfeitamente. Há até uma descoberta, né, a respeito das doenças sobre os egípcios, né, comparado com o tempo que o povo de Deus estava caminhando pelo deserto. O levantamento passa mais de 80 enfermidades degenerativas diferentes com os egípcios. E aí, no mesmo período que o povo estava caminhando para o deserto, eles não tinham nenhuma doença. E eles vieram de lá. Né? E alguns queriam voltar aos hábitos de lá, né, do Egito. Mas Deus deu um programa diferente para eles. Então, as doenças não estavam lá. Esse é um relato extraordinário. Uma promessa super antiga, mas... Maravilhoso. Né? Hoje nós estamos vendo mais no nível individual. Pessoas que se aplicam, pegam essa mensagem, Aquele que crê, que pratica, praticamente não tem enfermidade, não tem doença. Passa anos, aí não vê uma medicação, não vê uma necessidade de coisa assim. E isso pode acontecer no nível coletivo também, mais amplo, muito mais amplo, né, dentro desse quadro. Então, essa promessa é real. A gente só precisa cuidar com o texto, que dá a impressão, né, do jeito que está escrito, é que Deus pega assim, uma bacia de doença e joga sobre o povo. Não, ele dá a orientação, ele dá a instrução. Se as pessoas seguem, eles têm os benefícios. Se não seguem, a doença vem. Então, qual era o propósito de Deus com o povo? Eles viver de tal maneira que os vizinhos olhassem e dissessem assim... Quisessem aprender mais. Nossa, que gente capaz, que gente inteligente. Como que eles descobriram isso aí? Eu também quero. Eu também quero. Como que descobriram? Nosso Deus. Nosso Deus vivo, Deus Criador, é que transmite essa sabedoria toda para nós. Pastor, exatamente isso que está escrito aqui em Deuteronômio 4:6. Olha só. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. A proposta divina é completa. Não é? Todos aqueles textos que nós lemos, especialmente aquele que fala que a mensagem de saúde tem um papel para purificar a igreja. Não é? Também vamos lembrar que Ellen White, mencionando esse assunto, ele diz que Cristo aguarda com expectativa, com fremente desejo, né, esse processo de transformação e de purificação para vir buscar os seus filhos. Porque que filhos ele vai levar para os céus? Aqueles que estão no processo de transformação à sua imagem e semelhança. Aqueles... talvez valesse a pena colocar aqui um ponto que foi... a base da falha lá no Éden. Havia uma palavra direta de Deus para o casal: não coma daquele fruto. Isso era um processo educativo, não é? Mas infelizmente o casal comeu. E vem todas as consequências. Nós vamos ser levados de volta para o novo céu e a nova terra. Vamos continuar com o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha. E Deus só vai levar para lá aqueles que aprenderem aqui, nas dificuldades daqui, ainda sob a influência da natureza carnal, aqueles que aprenderem a escolher viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode nem fazer tudo 100%. Você pode tropeçar, você pode errar na caminhada. Mas o plano de Deus, esse tempo que nós estamos tendo, é para isso. Então ele quer vir buscar, o máximo possível de filhos. É um processo de aprendizagem. É um processo de aprendizagem. Qual é a aprendizagem? Viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus, diz lá o apóstolo São Paulo, né, que a palavra de Deus é boa, ela é útil, não é? Ela inspirada é perfeita, agradável. É agradável. Então nós temos tudo a ganhar
nesse sentido que o Senhor está preparando para nós. E é nesse sentido, pastor, que a reforma de saúde age como um agente purificador? Ela prepara a mente para você receber a comunicação. Esta comunicação dos céus vai entrar pelos nervos do cérebro e vai afetar todos os órgãos, não é? A mente purificada, a mente limpa, ela absorve a mensagem um solo da preparado. transformadora, é um solo preparado. E qual é a mensagem, a grande mensagem? Jesus disse lá no Sermão da Montanha, não é? Sejam felizes, sejam felizes, sejam felizes, não é? E onde é que está a felicidade? Em ser transformado à imagem e semelhança de Cristo, mansidão, o espírito de abrandamento, pacificador. Neste sentido, toda a comunidade cristã devia ser, toda a igreja devia ser uma escola de formação de pacificadores. Você não vai formar pacificadores se as pessoas estiverem tomando refrigerantes cafeinados. Você não vai formar pacificadores se as pessoas não estão dormindo no tempo certo, não tem o hormônio da melatonina que vai estar atuando. Ó. Então a mensagem de saúde está acompanhando a terceira mensagem angélica, a mensagem da adoração, está entrelaçada. Ela não é um fim em si mesma, mas ela ajuda no processo. Ela é um condutor. Agora, se não pratica, está incompleto. Ela não discerne essas coisas, ela não distingue. Aí aquele sentido de perfeição, ele não acontece. Não acontece. Os que aceitarem vão passar pelo processo. E essa finalmente vai ser a igreja que Deus vai resgatar. E é por isso que Ellen White diz que essa mensagem de saúde é o braço direito da mensagem, da pregação do Evangelho. Da pregação. Então, o braço não é o sentido de que ali também fala que abre portas. Então, a principal porta que você abre é da mente. Sim. Para entender. A outra porta que você abre é do coração, dos sentimentos. Então, você está levando o benefício. Toda pessoa beneficiada, ela tem uma resposta positiva, uma resposta de satisfação, uma resposta de alegria, de reconhecimento, de consolo. Então, é o braço direito que abre portas, não é? É a porta do entendimento e a porta dos sentimentos. E é por isso que se chama o Ministério da Bondade. Então, quando o nosso povo, não é? Quando nós estivermos servindo a comunidade no espírito de bondade, alguma coisa boa vai acontecer. Não é? O Ministério da Bondade. O Ministério da Bondade. Você vê o lado positivo daquela pessoa. Por que Jesus morreu por ele, que se ofereceu, se sacrificou. Agora você vai dar uma mensagem para ele, vai dar mensagem de saúde. Tem a parte mental, das leis mentais, não é? Se eu estou pensando negativamente, está afetando a mente. São leis que regem isso tudo. Não dá para ser ignorado. Não dá para ser ignorado. E existem informações aqui nesse Ministério da Bondade, tanto para membros quanto para ministros. Olha, para ministros. Nos é dito que o ministro evangélico será duplamente bem-sucedido caso saiba cuidar dos doentes. E aí, os membros devem ser tão firmados na fé que tenham conhecimento inteligente na obra médico-missionária. Devem ser o exemplo de Cristo, ajudando aos que estão ao redor. Baseado nessas revelações, né, falando do ministério e do ministério dos voluntários. Então, para esse tempo, Deus deixou esse programa, todo ele está envolvido com a obra de saúde. Então, na verdade, esses textos são como uma promessa, dizendo que um pastor que ele aprende a lidar com as enfermidades, né, ele não vai ser médico, um profissional, ele vai ser um educador. E o pastor ainda tem uma outra função, que é capacitar os membros para fazer o trabalho. Então, quando o pastor ele está capacitando os membros para educar os outros no caminho das leis naturais, desse ministério, a sua eficiência, ela é duplicada. E quando os membros da igreja adotam o programa da mensagem de saúde, da obra médico-missionária, e foram treinados, foram capacitados, e eles vão fazer o trabalho, ela em outro texto vai dizer que a eficiência deles é centuplicada. Centuplicada. Pastor, parece então que Deus tem um projeto para a igreja, para o nosso tempo. E o projeto não é uma mera igreja evangélica, falando assim até no bom sentido, né? É uma igreja de cultuadores. Não é um projeto básico. Não é uma igreja de cultuadores. Eu vou à igreja para participar de um culto, ou uma missa, ou uma reunião. Não.
o movimento é de sacerdócio, é de serviço, de prestação de serviço, de passar para a minha comunidade as bênçãos, não apenas teórica, doutrinária, né? Porque nós somos, às vezes, doutrinários. Aí eu vou passar a doutrina. Mas eu, como tenho muita habilidade para ensinar a doutrina, eu acabo não passando muita coisa. Mais o exemplo. Mas tem uma coisa prática para passar, para ensinar, desde um pão integral bem feito até um tratamento natural que mais pessoas elaborado, com dom que vai trabalhar e vai elaborar para isso. Então, assim, Deus nos deu esse projeto de igreja, como a Teru disse e o senhor aqui explicou. Deus deu projetos outros em outros tempos. Então, estou pensando aqui na Arca de Noé, estou pensando no santuário, no período ali de Moisés. Então, Deus foi muito específico. E quando o povo fez o plano de Deus, as coisas foram muito bem sucedidas. A gente chega à conclusão de que não existe um outro formato para a nossa igreja, a não ser esse que a gente tem para essa verdade presente, a verdade de hoje. A própria revelação diz, se aceitarmos essa mensagem, se a colocarmos em prática, a obra será completada mais rapidamente, mais amplamente e mais rapidamente. Então essa é uma promessa de Deus, porque não somos nós que vamos fazer, é Cristo que faz através de nós. Até um outro texto que ilustra, ela falando de que a obra é assim como um todo da obra é como um corpo. Cristo é a cabeça, o corpo é o ministério e o braço é a mão direita que abre portas, que é a obra médico-missionária. Então, se Cristo é a cabeça representa o pensamento, a mente, o pensamento, a capital, a direção, a ordem para funcionar. Então, nós temos que aprender a pensar a igreja como Cristo pensou a igreja para esse tempo, que é diferente do tempo de Noé, do tempo de Moisés, do tempo de Abraão, não é? É um tempo diferente esse. Olha, Deus foi muito claro aqui, olha. Em Isaías 14, 24 diz assim, o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. O plano dele é direto, claro. É confortador para os que creem, não é? Porque muitas vezes você está ensinando, está mostrando, está falando, e parece que é uma dificuldade grande. De aceitação. Mas ao longo dos anos eu tenho ouvido tantas respostas positivas, assim, abençoadas, maravilhosas. Então a gente pode ter confiança que Deus está chamando. Uma vez o próprio Elias, né, ele diz assim, Senhor, não tem mais ninguém. E Deus disse, não, tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, não é? Então eu tenho muita esperança com esse programa, Teru e Wagner. Nós estamos aqui trabalhando junto, toda a equipe, né, o programa Plenitude, que muitos não podem vir na clínica, no centro de treinamento, na Associação Paulistana, lá no Seminário de Teologia, mas eles vão poder ter esse material em casa, não é? Vão poder ter isso em slide, em vídeo, numa literatura, e fazer uma reflexão. Assim como os bereanos, né? Será que as coisas realmente são assim? E se eles puderem encontrar realmente, consolidar a experiência, aí buscar os demais materiais, não é? Que a revelação tem, e isso ser realmente a bênção de Deus, receber a bênção de Deus para a vida deles. Em toda a sua plenitude, né? Toda a sua plenitude. Toda a sua plenitude. E eu tenho certeza, porque foi tanto conteúdo abordado aqui, que o ideal não é assistir uma vez. Exato. Porque a gente entendeu nesse programa que essa transformação é um processo. Então assista, faça as mudanças, daqui a um tempo assista de novo, que eu tenho certeza que a sua mente vai estar melhor preparada para ver coisas que você não tinha visto antes. E talvez, Wagner, Teru, só ressaltar. Deus espera que a gente seja 100% na fé. Fé na revelação. Agora, Ele não espera que sejamos 100% na prática da noite para o dia. Então, Deus nos dá o tempo que precisarmos. Essa é uma coisa maravilhosa, porque Deus respeita os meus limites, os seus limites, os nossos limites, e Ele vai trabalhar com a gente de acordo com a nossa Isso é graça, disponibilidade. viver na graça de Deus. Então, a pessoa que estiver nos assistindo, ela vai fazer um balanço, né? Ela diz, nossa, mas de todos esses itens que foi mencionado, eu estou errando em todos, né? Tá bem, escolhe um para fazer a mudança. Depois que você vencer esse, escolhe o outro. E não tenha preocupação, veja o mais fácil para você. Se o mais fácil para você é acertar a questão de horário, ou a questão do sono, a questão de tomar água, comece pelo mais fácil.
qualquer um que você começar, você vai sentir os benefícios e vai ter coragem para dar sequência e pegar o ponto mais difícil, mais adiante. E quando você vê aí, passa 6 meses, 1 ano, você já está envolvido com todos esses pontos e avançando. Com certeza. Nos primeiros capítulos desse programa, vimos 3 chaves pelas quais Deus se comunica conosco. A primeira é que Deus se revela pela natureza e pelos profetas. A segunda, que Deus pode ser conhecido através do ministério da bondade. E a terceira é a obra médico-missionária, que ajuda a abrir as portas da mente e do entendimento para receber a mensagem da segunda vinda do Senhor. Não podemos deixar passar essa chance. Cuidando do nosso corpo, da nossa mente, que são templo do Espírito Santo, teremos sabedoria e desenvolveremos a natureza amorosa para ensinar as pessoas a fazer o mesmo. Temos a promessa, a garantia de que quando esta maneira de trabalhar for estabelecida entre o nosso povo, a obra para esse tempo será concluída rapidamente. Esta obra não pode ser deixada por fazer. O chamado acontece agora. O que você está esperando para começar?